explicar o que é o Instituto Sorriso Negro, para o pessoal que tipo, vai acompanhar aqui, entender o que é e o que seria a Semana da Negritude também. Então, é bem interessante a gente falar sobre a questão de movimentos sociais, né? Antigamente eu sempre tive aquela questão da militância. Sempre gostei da situação de defender os direitos, independente do negro ou de outras minorias, mas eu via a necessidade de me instrumentalizar. E para que eu possa me instrumentalizar e me refortalecer, eu tenho que estar dentro do movimento. Eu acho que eu não posso ser apenas um negro em movimento, mas fazer parte de um coletivo. As decisões coletivas sempre são melhores tomadas, né? Então, o que a gente observa? Vou decidir no coletivo, muitas vezes, no calor da emoção, né, porque aquilo me afetou, eu tomo algumas atitudes impensadas. Então, é muito importante que eu comece a repensar no coletivo, né? E, de repente, alguém que está com a cabeça mais fria, mais tranquila, não resolve melhor toda a situação, acaba resolvendo, né? Eu vejo dessa forma. En- E o Entendo. Dia da Consciência Negra é comemoração, né? É para a gente tentar lembrar e tentar, muitas vezes, refletir sobre a morte de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro. Foi muito trágico para a nossa população, até porque o Quilombo dos Palmares era um espaço de refúgio e resistência, né, do povo negro, né? Para mostrar que o negro não nasceu é, escravo, justamente que não aceitava, que não era uma convivência harmoniosa dentro da nossa sociedade. Isso a gente sempre tem que lembrar. Nenhum povo deve ser escravizado. Isso eu tenho uma plena consciência disso. Todos somos seres humanos, com as suas diferenças, né? Mas somos todos seres humanos. Entendo. E você comentou do Zumbi do Palmares. Muita gente estudou, mas não lembra, ou muita gente desconhece, mas poderia explicar quem foi essa figura histórica? Então, foi uma figura muito importante para o povo negro, como referência do povo negro aqui no Brasil, que lutava contra o processo de escravização. E acolhia também muitos negros dentro do espaço do quilombo, né? Hoje nós temos alguns quilombos aqui, ainda apesar de não ter titulação ainda, né? E estarem presentes no Brasil antes mesmo da chegada de muitos europeus, né? E aqui em Ponta Grossa temos Sutil e Santa Cruz, em Castro temos Serra do Apom. Um abraço para todo mundo lá de Castro, está fazendo um processo de formação lá, a Isabela que veio lá, do Paiol de Telha, a Rosilda, pessoal da Serra do Apom, do Limitão, do Tronco, Mamãs, que também são quilombolas, né? Nós temos vários quilombos espalhados no, no Paraná e, ao mesmo tempo, a gente não tem muitas vezes o reconhecimento, né? Tem a situação do INCRA de perceber a existência do quilombo, mas não tem a titulação da área. Até porque isso aí tem que ser muito discutido, né? E, Sal, aproveitando um pouco que a gente falou do Instituto Sorriso Negro, como que ele veio contribuindo ao longo desses anos aqui em PG? Então, nós, desde a criação há mais de 15 anos, o Instituto Sorriso Negro é bem interessante o nosso trabalho, né? A gente começa num processo de participação na comissão de cotas da UEPG, né? Mas existiram outros movimentos negros aqui em Ponta Grossa, o Movimento Consciência Negra, que antecede o Instituto Sorriso Negro dos Campos Gerais. Mas eu fui fazer parte já do Instituto Sorriso Negro, né? Não participei do Movimento Consciência Negra, que antecede. Mas o que acontece? A gente sempre trabalhou buscando a valorização e as lutas contra o processo discriminatório que existe na nossa cidade. Então, a militância sobre as cotas, a implementação de leis, como a Lei 10.639, 11.645, outras situações, banca de heteroidentificação. A gente até estava conversando agora com o representante lá de Irati, do núcleo de Irati, nós vamos fazer um processo de heteroidentificação lá no núcleo de Irati também, o núcleo de Ponta Grossa também, a gente muitas vezes atua. E é bem interessante porque de tudo isso que a gente vê, é uma forma da gente lutar, né? Então a gente transcende aquela situação da África, a gente já cruzou o Atlântico. Agora precisamos fazer a efetivação dessas políticas públicas, né? Isso é muito importante para a população negra. Então, eu acredito na militância de rua. Vamos ter algumas mobilizações assim, de rua,
ali no calçadão, vamos ter os processos nas escolas, né, no Regente, no Nossa Senhora da Glória, no Elzira, na FASP, vamos ter algumas falas. Por quê? Justamente porque a gente sabe que em alguns espaços a gente vai ter que pegar e militar, até porque modificar também, dar uma colorida nas empresas, aí, nos bancos universitários, nas escolas, isso é muito importante. Entendo. E uma coisa que eu gostaria de saber, que você comentou ali, é a questão da militância. Como que começou a tua militância? Como que foi esse momento? Tipo, foi alguma ação decisiva que você sofreu de alguém? Ou foi algum pensamento que você estava, tipo, em casa, putz, tem que começar a militar? Como que funciona? Então, na verdade, o que aconteceu comigo foi bem atípico, né? Trabalhava em outros espaços, né, com a comunicação também, e não percebia, de certa forma, o racismo, assim, o processo discriminatório. E continuava minha vida normal, tranquilo, e de repente terminei a faculdade aqui, entrei na Federal e fui trabalhar no Instituto Paranaense de Cegos, lá em Curitiba. E o interessante foi justamente a situação com os cegos refugiados de Angola, que em determinado momento eles tatearam meu rosto e perguntaram: tio Saulo, você é negro, né? De que país da África você é? E daí bateu aquela consciência, né? De repente, cegos, refugiados num outro país, né? Sem família, de toda a situação que afligiu a vida deles ali. E eu, a 100 quilômetros da minha casa, com pai, mãe, estudando na Federal, de repente, eu não sei, eu não tenho essa ancestralidade. E aí começou toda a situação de pegar e trabalhei no projeto Canaombo, lá no Sítio Cercado. Trabalhei também no primeiro cursinho para negros da Universidade Federal do Paraná, com apoio do Grupo Ford. E daí, quando eu retornei para Ponta Grossa, fui trabalhar, fui trabalhar no Instituto Integrar, né? E ali começou, de certa forma, a militância ali. Mas eu já sentia, desde mais novo, sentia que precisava me instrumentalizar. E o que dá força para o povo negro é o movimento. Muita gente pode pensar que não, né? Mas é o movimento. Ali é onde você se encontra, você entende suas raízes, você reforça teus sentimentos. E isso é muito importante, né? Não, muitas vezes, igual tem gente que comenta assim, mas você nem se utiliza mais das cotas. Mas por que você ainda continua militando? É para quem está vindo, né? Para quem está nascendo, para quem não sofra o que eu passei. Isso é ter empatia, mesmo com aqueles que ainda não nasceram. E isso é muito importante. Preparar o caminho para que não tenha o mesmo sofrimento que eu tive. Né? Não olhar uma pessoa e falar assim, você não vai ser nada. Quem você pensa que vai ser? Esse aí vai ser bandido. Esse aí não vai ser nada. E, de repente, a gente muda a história. Muda, né? Não pela sua característica fenotípica, mas sim pelo fato de encontrar um apoio. E o que mais o negro precisa, o jovem negro precisa, é de apoio para poder conviver na sociedade tão cruel que a gente vive. Você fez um adendo ali, só aproveitando, você falou da questão de se instrumentalizar. O Isso. que seria isso, para o povo entender o que seria? Então, é um processo de formação, né? A gente sempre tem informações sobre as leis, os nossos direitos, e até apoiando juridicamente. Eu sou eterno acadêmico de direito, estou no nono período, não consigo terminar, trabalho bastante. Uma hora né? vai. Uma hora vai, faltam 2 disciplinas só. Mas uma hora eu vou concluir esse curso. Mas muita coisa assim do direito a gente trouxe para o movimento, né? Até para a situação de quem sofre um processo discriminatório, quem sofre racismo, quem não pode ocupar aquele espaço, fazer palestra também sobre a situação de direitos do povo negro, desde moradia, desde da situação de medicina diferenciada para o povo negro, até mesmo o processo de utilização das cotas, porque tem muito preconceito para as cotas, né? Penso que é uma situação de incapacidade do povo negro, e, na verdade, não. A gente sabe que muitas leis do Brasil não deram certo, desde da lei do ventre livre, a lei justamente da situação do sexagenário, a própria situação do processo de libertação dos escravos, a Lei Áurea, também não funcionou.
Mas o governo percebeu, hoje nós somos aproximadamente quase 60% da população brasileira entre pretos e pardos. Mas onde está essa população? Sempre na marginalidade, sempre na periferia, e muita gente acreditando num formato que, mas eles não querem. Não é que não querem, é justamente porque a gente não tem referência, não tem o pertencimento ao espaço. Mas nós precisamos ter. Né? Hoje, vocês cedendo esse espaço para poder fazer essa fala é muito importante para mim e para toda a população negra. Então, eu agradeço vocês, fico muito feliz de estar aqui e vamos continuar a parceria aí. E vamos lá, né? E vamos para frente. Aproveitando um pouco, você falou essa questão das cotas. A lei foi renovada e foi incluído outros grupos de porcentagem de negros, indígenas, quilombolas, tudo mais. Exatamente, 5% para deficientes aqui na UEPG e 5% para negro de escola particular. Como que você encara essa renovação? E também, aproveitando, já puxando outro gancho dessa pergunta, como você encara aquela questão do povo que fala que cotas é coisa para vagabundo, que não devia ter cota, esse tipo de comentário? Então, como se você for ver os históricos que foram feitos para a população negra, de leis, nenhuma se efetivaram. Nenhuma deram certo. Lei do ventre livre, por exemplo. Tá, tudo bem, nasceu livre, mas a mãe continua trabalhando na fazenda. Consequentemente, a criança vai ter que mamar onde? Na mãe, vai continuar ali, vai crescer dentro da fazenda. Outra situação, lei de sexagenário. Se for analisar a expectativa de vida no Brasil, naquela época, a pessoa não chegava a 60 anos. Não chegava. Você vai pegar na Europa lá, quando foi criada a lei do sexagenário, a expectativa de vida em países que as pessoas não eram escravos, não tinham trabalho tão árduo, as pessoas viviam, em média, até 34 anos. Né? Então, imagine uma pessoa escravizada trabalhando dentro de uma fazenda, né, fazendo de tudo praticamente, não atingia 60 anos. Então, mesmo a Lei Áurea é uma lei que tem um artigo apenas, né, torna-se livre, mas não dá moradia, não diz onde é que vai viver, o que vai comer, qual a categoria de trabalho, não se explica. Né? Houve um processo de favelamento, houve um processo que eles tiveram que se retirar das fazendas, vieram para as cidades, e aonde que eles vão morar? Não tinha uma política habitacional, não tinha nada. E hoje, a lei de cotas, a gente começa a rediscutir também, a repensar a sociedade do porquê que muitas pessoas não se utilizam das cotas. Então, essa desmistificação das cotas é muito importante. E eu tenho que analisar as cotas como um processo de evolução da sociedade, não como um atraso, não como uma situação que eu não possa utilizar. E eu tenho que repensar o porquê que as pessoas não se utilizam das cotas. Até porque, igual, por exemplo, assim, mesmo na escola pública, o que você vê da escola pública? Nós temos uma defasagem de governo de 4 em 4 anos, num processo licitatório de compra de material didático que depende justamente do quê? Do governo pegar e antecipar esse processo. Então, em relação à escola particular, o ensino privado, o que a gente observa? Se for contar o número de escolas públicas, né, que atendem os alunos, que é muito maior o número de escolas públicas do que escolas privadas, se você for analisar. Isso sempre vai ser. Né? Então, consequentemente, para onde vão esses alunos? Onde são colocados esses alunos? Todos vão justamente para o mercado do trabalho? Não se discute a situação da melhoria do grau de formação da sociedade com relação ao salário. E isso deve ser rediscutido. Né? Então, na comissão de cotas, né, ou dentro do movimento do Instituto Sorriso Negro, a gente discute até a distribuição de renda, do porquê que esses alunos, esses jovens, muitas vezes, se utilizando das cotas ou não, entram no ensino superior e não conseguem permanecer lá. Então, nós temos que lutar para garantia, sucesso e permanência dele dentro desse espaço. Por isso, ainda tem alguns órgãos dentro das universidades que dão esse apoio. Né? Utilizando, eu mesmo morei na Casa do Estudante de Curitiba. Eu sou cearense, graças a Deus. Mas, veja, como que vai se desenvolver? Até a questão do transporte, gente. Se for analisar, eu fui dar aula no interior, num período passado, mas eu observei assim, puxa vida, é tão próximo de Ponta Grossa, né? Mas não existe transporte. A partir das 10 horas da noite, acabou o transporte. Você veio para Ponta Grossa, mas não volta para a cidade. Né? Hoje já o governo municipal já está subsidiando toda a situação, mas na minha época não tinha nada.
Tinha que posar na rodoviária de Curitiba lá, ficar lá, conversando com a Rony. O que você tem com a mochila? O que você tem na tua mochila aí? Tinha que explicar. Pois é, eu sou estudante. Você me chamou de burro? Não vamos falar da polícia, que daqui a pouco, né? Bom, hoje é dia da consciência Daqui a pouco na negra. saída aí já. Na saída, te pego lá fora. Aproveitando um pouco dessa questão das cotas ainda, eu já vi muitos vídeos de políticos negros que são contra as cotas, que eles defendem acabar com as cotas e essa questão. Como que você enxerga isso? Então, como eu disse, existe muito negro em movimento, não o movimento negro. Então, é importante a pessoa negra fazer parte do movimento social para entender toda essa trajetória. Então, por exemplo, não vem de uma luta desse momento. Agora tem cota. Então, a gente tem que fazer uma análise cronológica de como que se chegou e como que se culminou toda essa situação. Eu não posso partir do achismo. Eu tenho que partir de uma situação do quê? Uma situação real, onde estudiosos fizeram pesquisas e demonstraram, através dos resultados, que existe a necessidade de cotas. Então, por exemplo, o jovem que não está dentro da área da educação, do estudo, o que acontece? Ele passa a servir à marginalidade, né? Ao crime, né? À prostituição, à drogadição, toda forma ilícita que acontece vai abraçar esse jovem. E não é isso que a gente quer, né? Tanto que a gente vê a grande quantidade de jovens mortos no país, na sua maioria são negros, porque nós estamos aonde? Nas periferias, nas escolas públicas, né? Nos espaços que não, como que eu posso dizer, que não tem a presença do Estado. E a gente sempre cobra, assim, até eu fui conselheiro do Comad por um período, né? E eu tinha uma pesquisa de levantamento aqui em Ponta Grossa em áreas que existia a presença do poder público. E qual era a forma que o poder público se apresentava nessas áreas? Só na forma de repressão da polícia. Então não tinha um esporte, um lazer, uma situação de teatro, para aquele espaço, para ocupar aquele jovem ocioso. Mas quem que abraçava aquele jovem? A criminalidade. Então é muito triste quando a gente observa assim, nos espaços periféricos, a presença do Estado apenas na forma da polícia repressora. Nada contra a polícia. Tenho vários amigos policiais. Amigos mesmo, cara, verdade, parceiro. Não quero ninguém preso na saída, hein? Não, até dou aula no Colégio Cívico Militar, quero mandar um abraço lá para o diretor militar lá. Eles são meus amigos. A gente chega a se conheceu antes do processo que eles estão agora. Não. Mas eu gosto deles sim, Um abraço a todos lá. Chegou uma pergunta aqui. Saulo, você já foi vítima de racismo? Se foi, como que você reagiu? Então, na verdade, assim, quando eu era mais novo, né, eu estudava num determinado colégio, até vai ter uma palestra hoje, não vou citar o colégio, e um rapaz, o professor era negro, a pedagoga era negra e eu, aluno, né? E pelo fato de não estar instrumentalizado, o que aconteceu? Quando fui, de certa forma, ele pegou e, de repente, em determinado momento, eu estava conversando, eu sempre fui muito conversador, né? E tem que matar todos os pretos. Eu falei assim, meu Deus, o que você falou? Repita. Ele repetiu, mas só ficou sentado. Claro que daí, o que acontece? A gente aflora, né, no calor da emoção ali do momento, né? E acabei sendo convidado a se retirar desse espaço. Mas por que eu conto isso? O movimento acalma a gente, como eu disse. Às vezes, uma decisão mal tomada tem consequências para a vida inteira. Para a vida inteira da pessoa. Mas o que acontece? Se eu tivesse já participando do movimento social, de toda a situação, já saberia como reagir à situação. Saberia como enfrentar esse formato. Até a situação de mobilizar a escola, de fazer palestra, de fazer conversas e toda a situação. Porque ele também não é culpado. Hoje em dia eu entendo que muitas vezes a pessoa que tem a prática do racismo, muitas vezes é porque é a falta de entendimento, falta de leitura, de compreensão do mundo, né? É criado num formato que
Se a pessoa não quiser realmente, tudo bem, mas hoje já tem possibilidade, né? A gente não pode dizer que a pessoa é totalmente ignorante de não entender e não perceber a existência do negro dentro da sociedade. E aonde ele está. E por que está naquela condição. Né? Será que todos os negros assim não têm anseios de ter sua BMW, né? Sua Mercedes, ou ter um diploma de ensino superior, ou ser um doutor? Claro que temos. Temos sim. Agora, ficar nessa situação de falar assim, eles não querem, eles nasceram para isso, né? E muitas vezes eles querem preservar aquele espaço. Hoje a gente vê em várias situações do ensino superior de carteiras e cadeiras sobrando e não sendo ocupada justamente porque a pessoa fala assim, não, mas você não pode estudar aqui, né? Você não tem direito a estudar aqui. Ainda mais perto do meu filho, né? Meu anjo. Né? O anjinho do papai. O anjinho do papai. Saulo, por que você acha que ainda existe o racismo não só no Brasil, mas no mundo? Porque hoje, tipo, vamos dizer assim, a sociedade seria mais evoluída com tecnologia, conhecimento, ter acesso maior à informação. Sim. Mas ainda os casos de racismo são muitos. Inclusive, se for pegar os mais atuais, foram contra o Vini Júnior, naqueles jogos que o povo começou a fazer barulho de macaco, começou a jogar banana para ele. Então, por que você acha que ainda existe esse caso de racismo? E como é a sensação para uma pessoa que sofre o racismo? Eu vejo assim a situação. Geralmente vão acontecer nesses países, né, não diferente do Brasil, num processo de colonização. Então, qual é a visão que ele tem da população negra? Né? Ele tem o negro sempre como subalterno, numa situação de subserviência. Ele ocupando espaço de poder, jamais poderia ocupar um espaço de poder. Então, até acredito muitas vezes até da situação temerosa, né, de como o negro trata todas as situações. Até esses dias estava numa palestra de duas professoras ali, duas doutoras da Ione e mais uma professora, e tinha uma acadêmica de história, e ela estava falando que ela trabalha no espaço da terceira idade. E dificilmente você encontra um idoso negro no espaço da terceira idade. Né? Ou porque talvez venha a falecer, né, antes de chegar até a terceira idade, mas porque a família não abandona. A família não abandona. Então você vê o formato, né, da situação. Minha irmã também passou por um processo que ela adotou uma criança e dificilmente ela encontrava crianças negras aqui em Ponta Grossa para adotar. Então, tudo isso também vai se discutir. O negro não abandona. O negro sempre acolhe. Muitas vezes as pessoas não querem que a gente acolha, mas tudo bem, nós somos acolhedores, agregadores. Nós temos várias pessoas brancas que hoje fazem militância para o movimento negro e fazem parte do Instituto Sorriso Negro. Isso é muito legal. É muito importante, porque é um formato que jamais as pessoas vão, você está lutando por ser negro. Você fala assim, sim, porque eu acredito nessa questão da humanidade. Eu acredito nessa questão humanitária. Ninguém pode ser escravizado. E todo colonizador, o que eu vejo, deve ser expulso. Nós temos que respeitar as culturas. Né? Desde as religiões de matriz africana, as danças, as músicas, tudo deve ser respeitado. Né? Independente do grupo étnico que se apresente. Mas tem que ser respeitado. Então é muito triste quando a gente vê um jogador de futebol, né, sendo muitas vezes ídolo para uma criança e para uma pessoa mais velha, né, que não quer entender o mundo, ser discriminado, ser tratado como apenas um objeto ali. Eu chamo você do que eu quiser, a hora que eu quiser e a hora que eu quiser eu vou te xingar. Né? E até a gente tem alguns processos de letramento racial para a gente começar a perceber também toda a situação, onde você é aceito e onde você não é aceito. Entendo. E como que é a sensação de você ser vítima de racismo? Você conseguiria explicar como é? Assim, porque o racismo ele não se manifesta assim. Né? Primeiro tem que desmistificar um processo. Preconceito e discriminação. Né? Preconceito todo mundo tem. É um pré-julgamento até conhecer a pessoa. Discriminação é o cercear, não deixar você ocupar aquele espaço. Eu tiro você daquele espaço. Muitas vezes tem até uma situação que eu dou risada, que a pessoa não quer respirar o ar que você respira.
E daí você fala assim, existe isso? Existe. Mas antes eu vou lembrar para vocês que existe discriminar para o bem também. Então, quando, por exemplo, eu discrimino para o bem num banco, num assento de ônibus, a mulher grávida, o idoso, porque a caminhada dele é diferente. No, na situação do banco, a fila do banco mesmo, também isso é discriminar para o bem. É importante ter isso? É. Por quê? Porque a sociedade também não compreende. Então, vários momentos. Só que alguns grupos são mais discriminados. Né? Igual, por exemplo, assim, o que esse velho está fazendo aqui no ônibus, aqui, esse horário, veio só dançar na Praça dos Bichos aqui. Né? E é tão triste isso, porque perdeu a sensibilidade. A sociedade ela é muito... como é que eu vou dizer? Ela analisa o mundo apenas esse momento. E os momentos anteriores ela não analisa. E quando ela começar a analisar os momentos anteriores, como que, apesar de todo esse processo de discriminação, de embranquecimento da população, até dos processos de laqueadura das mulheres negras da década de 80, né, que é muito pouco discutido, e é recente, minha irmã poderia não ter nascido. Minha mãe teve que fazer a laqueadura. Então, é importante a gente começar a repensar a nossa sociedade, assim, num formato de ver a trajetória do Brasil, de como que a gente conseguiu resistir até aqui. Até porque a nossa cultura é uma transmissão oral. A nossa cultura negra é uma cultura de transmissão oral. Hoje a gente começa já a modificar esse formato. Esse dia eu fui no lançamento de um livro de farmacologia africana, né? E foi bem interessante, porque nós temos poucos negros formados em farmácia, né? Então, veja, de repente surgiu uma pessoa que é formada em farmácia, tem sensibilidade de construir um livro, né? O Ramon, amigo meu amigo, a mãe dele também, Rafaela, grande Rafaela, construir esse livro e fazer essa compilação de todos esses saberes africanos. Então, é outro formato de sociedade que a gente está vendo. Daí, como eu percebo o racismo hoje de uma forma diferente. Eu já lutaria de uma forma diferente, observando meus direitos. Cruzo o Oceano Atlântico e efetivo as leis que tem aqui. É crime? É crime. Então, você vai pagar pelo crime, independente de qualquer situação. Né? Se existe lei para isso, eu tenho que pegar e lutar para que ela seja efetivada. Entendo. E aproveitando um pouco, você falou desse processo da laqueadura. Você poderia explicar pra gente o que foi? Porque eu imagino que muita gente não sabe o que é isso, como você falou, é pouco discutido. Então, se puder explicar pra gente? Então, na verdade, é um processo onde amarra as trompas lá e a mulher não pode mais ter filho, né? Então, é como se tirasse um pedaço do corpo da pessoa sem o consentimento dela. Entendeu como? Uhum. Então, é bem triste assim, a gente observar esse processo. E se você for pesquisar nos jornais, tem aí Folha de São Paulo falando sobre o processo de laqueadura, né, na década de 80. E é bem discutível assim, pensar assim, mas por que você não quer que nasçam mais negros? Crianças negras? O que aconteceu? Será que nós fizemos tanto mal assim para a sociedade? Incomodamos tanta gente assim? Né? E é muito triste assim, quando se começa a analisar. Né? Muito triste, porque ainda quando não vai para a parte física, né, da pessoa, fica nesse nível apenas de cerceamento de espaço, mas, puxa vida, sabe, fomos trazidos para cá. Não, né, não é uma coisa assim que é aceitável todo esse processo. De repente, eu tenho que embranquecer essa população brasileira. Daí, quando a gente vê, pensa que foi décadas atrás, não, foi agora. Eu sou da década de 70, em 80 começou o processo de laqueadura. Algo que está bem recente É ainda. muito recente, porque todo mundo pensa, o Vini Júnior foi lá na década passada. Não, foi agora, agora. O Hendrick do Palmeiras também, hoje contou que quando ele foi, ele tinha uns 10 anos de idade e estava jogando bola, quando ele marcou um gol, já gritaram e começou uma briga, uma confusão, e ao mesmo tempo a tia dele foi numa delegacia para tentar denunciar, mas não teve sua voz ouvida. Então a gente começa a repensar assim, puxa vida,
tudo isso é aquela coisa que eu sempre falo, a gente perdoa, mas a gente não esquece. E tenta lutar de outra forma, da efetivação das leis, da política pública, e até a questão de cotas, assim, o que eu vejo? É para as crianças negras, para as pessoas negras, ter um referencial na sociedade. Porque eu mesmo, assim, não tive um... No passado, hoje já tenho, né? Mas não tive parente médico, engenheiro, e todas as histórias. E quando contava essas histórias, muitas vezes a gente nem tomava conhecimento, igual, por exemplo, vou falar da engenharia, vou falar dos irmãos Rebouças ali, da construção da estrada de ferro. Que obra de engenharia maravilhosa, mas alguém fala que era um engenheiro negro, que eles eram engenheiros negros? Não falam, né? Não vão citar. Vão citar a Eiffel, né? A torre gigantesca. Não é. Mas tudo bem. Acontece, né? A gente tá tentando mudar isso ainda, né? Eu acho que vai um bom tempo de processo até conseguir mudar o pensamento da sociedade, né? É muito importante esse letramento racial no ensino superior, porque ali do ensino superior vão ser os donos de empresas, os gestores, os administradores, os chefes de RH, de toda a situação. E ali dentro do ensino superior que eles vão tomar conhecimento justamente que o negro, muitas vezes, quando chegou no Brasil, já entendia de mineração, já entendia do ouro, já entendia de matemática, lembrar que o Egito fica na África, lembrar que o de processo de desde a asepsia até a situação de cesariana surgiu na África. E isso é importante valorizar. Quando a gente fala que a gente é descendente de reis e de rainhas, é porque é muito próximo para a gente. Mas aonde que eu vou conseguir fazer esse processo de conhecimento? Dentro do movimento. Muita gente não quer que a sociedade saiba. Mas o negro já tinha conhecimento do ouro, de pedras preciosas, de toda a situação. Assim também como os indígenas também. Mas não se utilizavam daquilo para subjugar uma outra pessoa, para torná-la escrava. Isso que a pessoa tem que começar a entender, né? Até tem uma série bem legal que saiu há pouco tempo na Netflix, que eu acho que é legal comentar. Se não me engano, é Rainhas da África, ou alguma coisa assim, não vou lembrar bem o nome, mas que mostra a luta deles contra os colonizadores holandeses e portugueses. Cara, você vê assim, a história é bem legal, eles resistindo, eles expulsando os colonizadores. Sim. É bem legal, até recomendo assistirem. É bem interessante assim, porque não é se falado muito, né? Quando se vai se falar de Tupac Shakur, né? E pegar e fazer entender que foi um dos ícones do rap, né? Norte-americanos lá, ele pegar uma referência de um guerreiro latino, né? Que foi que mais existiu os espanhóis aqui, nunca perdeu uma luta. E de se utilizar lá nos Estados Unidos e, de repente, aqui nas nossas escolas, a gente não sabe o que é um Tupac Amaru, né? Então, e de repente, puxa vida, sempre foi uma luta de resistência. Claro que a situação de flechas contra metralhadoras, a gente não vai conseguir mesmo. Não é muito justo, Não né? é muito justo, né? Igual quando fala, entrou em confronto. Entrou em confronto, mas o que ele tinha na mão, né? Então, de repente, não é um confronto, é um genocídio mesmo. Não é um confronto. Confronto quando tem equilíbrio, né? Entre as partes, né? Agora, se não tem esse equilíbrio, está se tornando uma coisa meio estranha. Assim, peraí, mas um confronto, sei lá, né? Outra questão que você comentou, da questão da religião, das danças, se puder comentar com a gente quais são todas as religiões africanas e como que é essa questão da dança, das músicas, eu acho que é interessante o povo saber também. Então, da questão, eu tenho um amigo meu, muito gente boa, Paulo Eduardo Ribeiro, trabalha no Ciência, lá no Colégio Nossa Senhora da Glória, né? E o Paulo, ele comenta assim que todas os ritmos musicais que tem tambor, batuque, são de origem africana. E daí você vai falar assim, mas todas? Sim, até mesmo o tango. Então você começa a ver a diversidade das músicas de origem africana que estão presentes no nosso país. E muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Mesmo o tango é de origem africana. E pensar que no Paraná já foi expulso as festas de batuque. Não poderia ter festa de batuque, né, no Paraná. Só música erudita, né? Eu acho legal, interessante.
né? Assistindo esse tempo, vendo a história do Elvis Presley também, observando a influência da música negra, de por que a música negra não fazia sucesso. De repente, um branco, Elvis Presley, pegou a música. Opa, agora dá para escutar, porque é ele que está cantando. Então, tudo isso se começa a observar assim, puxa vida, mas então foi ele? Foi no rock, no reggae, né? Mesmo o reggae é uma música quase como, eu vou tratar como uma música regional, né? Porque ela surge na Jamaica, né? É muito pequena. E, de repente, quando o Eric Clapton, lá na Inglaterra, começou a cantar I Shot Sheriff, né? De repente, o mundo inteiro começou a observar e toda a situação. Mas enquanto estava ali sendo cantado pelos negros, não, né? O rock, enquanto estava sendo dançado e cantado pelos negros, não. Então, tudo isso a gente começa a observar, né? Então, a gente tem até histórias até de samurais negros, né? Em vários espaços nós tivemos. Vários espaços. Então, e olhar desde a situação do processo de colonização, a gente sabe que eles encontraram muita tecnologia na África. Muita tecnologia na África. Só não querem admitir. Mas que encontraram. Os colonizadores encontraram. Você comentou até essa questão do samurai, novamente puxando a Netflix aí, mas tem uma série que saiu, a animação do Samurai Negro, Sim, que é bem legal de assistir também, super exatamente. recomendo. Essa questão de referência, né? Igual eu já fiz algumas conversas com os professores justamente sobre a situação da falta de referência, né? Que a gente não tinha, quando eu era mais novo, não tinha referência de super-herói negro. Então, até nisso, eles conseguiam, né? Ou Tipo, não quando tinha, tem. era mais aquele coadjuvante ali, o Coadjuvante. ajudante, né? Exatamente. Não tinha um super-herói negro, assim, como protagonista de uma cena. E o que a gente observa, assim, daí vem a sociedade negra se organizando, todo esse processo. Pantera Negra, o Falcão Negro também. Então, todos esses daí vêm a combinar para que as crianças tenham referência. Mas até então a gente não tinha. Na minha infância não tinha. Tinha aquele do raio lá, como é que é o nome O dele? Super Choque? Super Cara, Choque. Super Choque era legal. Então, mas o Super Choque, se for ver, é a década do ano 2000 para cá, né? Se for analisar. Mas antigamente eu não tinha mesmo referência nenhuma, nem de super-herói. Então pensa assim, vamos, o que você vai ser? Ah, não pode ser super-herói, não tem super-herói preto. E era difícil a infância. Hoje as crianças já têm mais referências, desde bonecas negras, desde a situação dos cremes para cabelo, shampoo, Pantera Negra. Então tudo isso faz você repensar, mas passa batido muitas vezes quando a pessoa não começa a rever o passado. A pessoa vive apenas o hoje. Então, quando você começa a rever o passado, da situação de pertencimento, você começa a ficar muito triste, assim, de quanto que a população negra foi subjugada, foi excluída e não foi colocada dentro desse processo de crescimento do nosso país, né? Eu falo crescimento e evolução. Alguns não estão evoluindo, mas vamos ver até onde que vão, né? A gente tem fé que vão evoluir, né? É, A gente ganhou eu digo, o movimento negro ganhou a Pequena Sereia, sim, que foi uma reprise de uma mulher negra fazendo, sim. e a Fada Madrinha. Fada A Madrinha. Fada Madrinha da Cinderela é um homem negro. Ah, mas aí tem. Da Barbie, acho que tem algumas Barbie negras também, né? Agora surgiram. Esse da Pequena Sereia, eu até lembro quando saiu o trailer, começou a ser divulgado os atores, deu aquela enorme repercussão, porque era Sim. uma atriz negra, né? É, E, tipo, muita gente começou a criticar e bateu em cima, mas quando assistiram o filme, muita gente que criticou, gostou Sim. do filme, até recomendou. Então, eu acho que tem essa questão do povo primeiro se adaptar a isso, né? Tipo, Exato. entender. No filme A Barbie Presidente é negra. é. E até a situação do Star Wars também, quando surge o negro, porque eles não projetavam o negro no futuro. Quando eles projetam o negro no futuro, até então, não tinha ator negro no Star Wars. Pensa, tinha Chewbacca, queria que eu fosse Chewbacca. Eu falei, não, Chewbacca não, mano. Né? Mas quando surge um negro no Star Wars, teve uma crítica até dos fãs. Não tinha. Por incrível que pareça, começa a pensar, mas como que não tinha? Não projetava o negro no futuro. Quando eu falo de afrofuturismo, é justamente porque não projetava o negro no futuro.
O Nem nas povo, artes também, né? o povo reclamando. Eles têm um Jar Jar Binks, mas reclamam dessa questão, né? Dessa Então, tipo, questão. explica qual Nem que se é o a filme lógica. for bom, Aham. a história, o enredo, todo o processo. Não, não tem negro no futuro. Aham, não, Não eu tem. posso reclamar de qualquer coisa no filme, mas eu vou reclamar do negro no filme. É, negro no Aham. filme. Não tinha, não projetava. Daí você pega o Star Wars e começa a observar. Puxa, mas não é que tem mesmo? Né? E luta contra a situação do dominador. Isso é mais interessante ainda. É uma crítica que poucos entendem ali, né? Poucos entendem, né? E até você vai analisar em alguns filmes assim, né? Mais antigos, assim. Quem que morre primeiro? Você não analisa dos filmes de guerra. Assim, você começa a ter uma outra visão. Ou é o negro ou é a mulher. De- É e sempre daí os dois. vem o latido, mano. E daí vem o latido, né? Então você começa a observar, você fica até triste. Meu Deus, por que eu tenho que morrer logo no começo? Né? Teve um amigo meu que foi fazer a cena do menino da porteira. Diz que ele fez. Mas ele morreu no começo do filme já. Ele abriu a porteira, já mataram e tchau. Roubou esse Ó, eu coração. coloquei a foto eu consegui achar uma foto da Barbie presidente. Passando atrás de vocês. Deixa Vai eu ver colocar lá. no telão ali? Não sou eu. É que atrasa um pouquinho, né? Atrasa. É, não sou eu, rapaz. Não, se quiser, pode celebrar o presidente aí, nós deixamos. Mas até a situação que a gente vê assim do Obama, né? Um processo que vem uma luta assim do- desde da situação dos Panteras Negras, a Black Music, Sim, agora apareceu no telão ali a barra apareceu lá, é verdade. Rosinha, É, agora a gente tá vendo ali. tá ali. É. Mas então, a gente começa a observar nos Estados Unidos o processo de militância foi diferente, né? E o que a gente vê assim foi gradual, né? Mas se for ver a análise assim da música negra, depois o processo de militância, o movimento Black Panther lá nos Estados Unidos, Angela Davis, Malcolm X, Martin Luther King e outros que lutaram também, você vai vendo uma sequência e culminou na situação, né? Nossa, tanta coisa que tem para falar, de todo mundo odeia o Chris, uma das séries mais assistidas do mundo, daí falando assim, mostrando todo como que era a cultura negra, o pai dele tem que trabalhar em dois empregos, né? O meu pai tem 2 empregos. Mas mostra como era a vida do negro. Também tem um filme também que é legal para assistir também, que é NWA, conta a história de um conjunto de rap norte-americano que também vão surgir na década de 80, muito legal mesmo assim, né? E é legal para o jovem negro estar assistindo e vendo quanta criatividade o negro tem. É, se quiser até pegar essa questão da criatividade, da inteligência, você pode pegar aquele filme O Menino que Descobriu o Vento. Sim. Cara, esse filme eu acho incrível, porque ele mostra como que ele Exatamente. conseguiu ter água potável ali, construindo com coisas da casa dele Sim. mesmo. E a resistência da família, né? Do novo, Sim. né? De acreditar, é uma inovação. Aquilo sim é uma inovação, né? Ele trabalha com algo rudimentar que ele desenhou na cabeça dele. É, tipo, Coisa que ele nunca tinha visto. com garrafa, tipo, garrafa PET, É. pedaços do rádio que ele Sim. pegava, até da bicicleta ele pegou. Exatamente. Coisa que ele, por exemplo, eu nunca vi. E como é que eu criei? É a genialidade, né? Sim. Vai se aflorar em qualquer lugar do mundo, né? Mas principalmente, eu acredito que o homem se desenvolve a partir da sua necessidade. Então, se eu estiver numa situação confortável, eu não preciso me mexer, eu não preciso me movimentar. Eu estou tranquilo. Então, a partir de outras situações, eu começo a me mobilizar, justamente pelo fato que eu não estou acreditando que isso é o normal, isso é o correto. Eu acho que pode existir outras possibilidades de mundo. Pode existir outras possibilidades de modelo social que a gente está convivendo. Só esse modelo eu posso aceitar. Convivi por um tempo assim com os ciganos, né? E até alguns questionamentos assim com outros grupos assim. Como é que vocês vivem, né? Não tem identidade, não tem RG, não tem CPF, né? Da onde vem teu dinheiro? Da onde se ouro? Então uns questionamentos bem interessantes assim, mas a sociedade não sabe de onde que vem, né? E por que as pessoas têm uma repulsa por ciganos, né? Então, isso é interessante também as pessoas estarem pesquisando. Eu trabalhei no mapeamento da população cigana aqui em Ponta Grossa. Até quero mandar um abraço para o pessoal da Prece lá, Cláudio Ivanovic, né, meu amigo. Ele é de Ponta Grossa.
Grande Cláudio Ivanovich lá. Esse tem que trazer aqui para conversar. É qualquer interessante dia. vir trazer É a população interessante. cigana, é legal, Eu não cara. vou, eu vou dar um spoiler aqui. Mas assim, o Cláudio é muito parceiro. E é interessante a conversa dela. É amigo da nossa amiga Manuela lá. Deve estar assistindo. Mas que joia. E eu tenho uma questão que eu... Esse é o filme, apareceu no NWA. telão. É. Hoje a produção até que tá trabalhando bem, né? Eu tô espantado com isso. É, agilidade, veja. Eu já padronizei, Mas já. é que o cara se animou hoje, Você né? viu? Tá animado. Se animou, isso que é importante. Chegando ao final de mês, claro, vai cair na cor, já se animou A mais. primeira parcela do 10º, acho Primeiro que já caiu. parcela, 10º. Diz que já caiu. Até dia 20, né? Tá vendo? Já coloquei ali. Já tá mostrando serviço ali já. Sim. É, uma questão que eu acho que pode ser interessante discutir, que muita gente fala, é a questão da lei. Preconceito, racismo. Tem aquela diferença, tipo, você está sendo enquadrado assim por preconceito, você está sendo enquadrado por racismo. Porque eu sempre vejo muita gente falando sobre isso, mas tipo, tudo é racismo. Tem essa diferença ou é isso mesmo? Como que funciona? Então, antigamente se enquadrava ou por racismo ou por injúria racial. Hoje já não, já se considera qualquer forma de preconceito contra a cor, raça ou questão religiosa, dentro do formato das religiões que você atinge um grupo, como racismo. É crime inafiançável, toda a situação, e tem que responder judicialmente. Né? Claro que daí tem as análises e outro formato, mas dentro da lei é uma situação que hoje já não foge mais. Antigamente colocava-se como injúria racial, geralmente a pessoa pagava uma cesta básica, ia lá e toda a situação. Hoje em dia já não, né? Já mudou porque viram que esse formato só apenas amenizava o momento ali da pessoa, mas judicialmente. Mas emocionalmente a pessoa saía ferida, saía machucada. É uma ferida que não cicatriza. Judicialmente, administrativamente, eu resolvi. Mas o emocional da pessoa não tem como tratar. Né? O ideal é que não tivesse necessidade de leis e que todo mundo se respeitasse, que fosse regra da sociedade. Isso seria o ideal. Mas, pelo jeito, tem que criar leis cada vez mais rígidas. Não só contra o negro, mas também contra as outras minorias também. E qual que é a diferença de injúria racial pro racismo? Então, injúria é quando eu faço sobre a ordem subjetiva da pessoa. E racismo é quando eu faço contra a ordem objetiva. O subjetivo é uma situação, não é palpável, né? Eu vou, igual, por exemplo, a situação que eu vejo muitas vezes do racismo estrutural, que eu não deixo a pessoa ocupar aquele espaço. O racismo institucional. Eu consigo ir delimitando as áreas e os espaços que aquela pessoa pode ocupar. Então, isso muito acontece. Que pode também ser colocado também, em alguns momentos, como assédio moral também, né? E daí você fica olhando assim, tá, agora já mudou um pouquinho. Mas se for analisar lá no fundo, se a pessoa for negra, é racismo. Mas daí que vem o problema, por exemplo, assim, a interpretação judicial, né? Então é um problema bem sério. Igual a injúria é a ordem subjetiva. A ordem objetiva da pessoa, racismo, eu ataquei. A ordem subjetiva eu fico protelando aquele formato ali, adoçando o café para a pessoa, assim, e não deixa a pessoa tomar. Ficou só adoçando. Daqui a pouco esfriou, agora você pode tomar. Agora que tá ruim, não quero mais, né? E parece ter essa situação, assim. Entendo. E você falou que é inafiançável, né? Mas existe hoje formas da pessoa, vamos dizer assim, se salvar de ir para cadeia de alguma forma? Então, ou como aconteceu eu disse, a isso? interpretação judicial é um problema muito sério. Então, por exemplo, assim, dificilmente se você vai achar, assim como as mulheres, são poucas juízas negras e juízes negros. Mulher já é pouco, mulher negra já vai diminuindo, né? Então, além de homens também, né? Vai falar, você fala, o Joaquim Barbosa, agora uma situação do ministro, mas ainda são poucos, né? Mas vamos tocar o barco. Daquele jeito, né? Então faça, vamos lá. Eu sempre me questiono isso. Você acha que o Brasil, como um país feito
por várias etnias, por várias culturas, é um país menos racista, que muita gente olha para o Brasil e fala assim, lá não tem esse tipo de coisa, né? Porque é um país onde só tem pessoas É, escuras, a maioria não somos pessoas mestiçadas. sim. Porque é um país feito com muita cultura, diferente assim, da Argentina. Uhum. Branco puro, né? Sim. Então, o que acontece no Brasil é um racismo velado, né? Vem muito da ancestralidade de alguns grupos, assim. E nessa ideia eles tentam manter a situação do passado, né? E como que era a situação do passado? O negro escravo, né? Minha avó foi ama de leite, né? Só pro pessoal que... Meu pai, ama de leite, sim. a mulher não queria amamentar e dava para empregada amamentar, né? E às vezes eu encontro ele lá, ele fala que é meu parente, professor. Mas tá bom, não vou falar, né? Nem é meu amigo, né, cara? Nem conhece. Quando ele encontra a gente, ele fala que é parente. Eu não digo que é meu parente. Tem os outros primos meus que falam que é parente, mas eu falo assim, mas minha avó foi ama de leite, né? E eu não agradeço a família dele por ter permitido. Não sei, não tem nem como falar sobre uma situação dessa, porque o desenvolvimento foi outro, né? Então, qual que era a função do negro? Servir. E ainda a gente continua, né? Alguns saem fora da curva, não querem ficar na situação de subserviência. Claro que acarreta vários problemas na vida da pessoa. Porque a luta é difícil, cara. É muito mais fácil a pessoa aceitar aquela condição do que viver lutando, né? É preferível morrer de pé do que viver ajoelhado. Eu sou dessa opinião. Mas para viver de pé é difícil, porque o embate psicológico, os porquês que não tem resposta, e muitas vezes o que acontece? A religião conforta, né? De várias formas, né? O reino não é aqui, você reencarnou. E é triste, viu? É triste. Aproveitando um pouco que você entrou Né? nesse assunto, vamos para um assunto um pouquinho mais polêmico agora. A questão da religião. Muitas pesquisas históricas retratam Jesus como um cara negro, não aquele Jesus branco, olho Sim. azul, clarinho e tudo mais. É um cara negro, mas ao longo da história a religião mostrou ele como aquele cara loiro, branco, olho azul, olho verde. Sim. Como que você encara isso e você acha que mesmo com pesquisa histórica mostrando que ele seria um cara negro por conta da época que nasceu, do lugar que nasceu, você acha que poderia mudar isso ao longo do tempo ou é muito difícil mudar essa visão? Então, como eu disse, a ciência e a religião sempre entram no embate, né? Mas vai sempre um processo de interpretação. Mas é claro que a gente sabe que no momento que quiseram esconder Jesus, eles não levaram ele para... Não, como é que é o nome daquele lá do Rio Grande do Sul, que fala Nicolas Queijezinho? Eu gosto de assistir ele. Na Noruega. Não levaram ele para a Noruega. Levaram ele para o Egito, para o continente africano. Porque ele se assemelhava mais com as pessoas. Com as outras crianças, passaria batido, né? E quanto à questão religiosa, um livro sagrado nunca deve ser discutido, né? Deve ser seguido, observado, porque acredita nele. E eu acredito na Bíblia também, em alguns momentos, né? Mas não só no momento que me favorece, mas no momento que me cobra também, né? E a maior parte das pessoas acredita no momento apenas que me favorece, só na parte boa, né? E eu fico pensando assim, que é muito por isso que eu acredito na situação da educação, das cotas, da formação de toda a população. Isso é muito importante. O conhecimento ele traz poder para a pessoa. E até mesmo para se discutir. Eu vou discutir a Bíblia? Não, de forma alguma. Vou discutir o Corão, a Torá, não vou discutir. Por que eu não vou discutir? É um livro sagrado que pertence a algum grupo étnico, que acredita naquilo e ele tem conhecimento daquilo e tem embasamento daquilo para defender a sua religiosidade. Então, o que eu vejo além de tudo isso? Eu acho que, independente de qualquer situação, você tem que acreditar em Deus e ponto, em Alá e ponto, em
na situação do seu axé, e ponto, do seu amém, da sua fé, e ponto. Né? É você. Cada um tem uma experiência diferente do encontro com o sagrado. Eu não posso questionar a pessoa. As pessoas não são únicas. Né? Cada um tem um momento do sagrado dela. Não é aqui, não é ali, não é naquela, não é daquela outra. E, de repente, onde você menos espera, você encontrou o sagrado. E não sou eu que vou julgar a situação. Dizer quem vai subir, vai descer, vai para um lado, vai para o outro. Não sou eu. Não tenho esse poder ainda. Né? Nem quero ter. Imagina se eu tivesse. Deus sou livre. Coitado, as pessoas estavam... Não, a verdade é aparecer nessa cidade. E, assim, para nós fecharmos, chegou mais uma pergunta que eu acho que pode ser interessante para você fechar. Opa. É a questão do primeiro vereador negro aqui da cidade, o Zé Luiz. O que isso mudou para o movimento negro aqui em Ponta Grossa? Então, o que acontece? Quando a gente vê um negro como referência dentro desse espaço, né, de poder, né, que é um espaço de poder. Então, é indiscutível, ele vai construir leis para toda a cidade, mas também voltada para a população negra. Não teve na história, né? Teve apenas o Zé Luiz. E até hoje a gente está lutando. O movimento negro, igual, por exemplo, se divide em várias facções assim de movimentos sociais, em vários momentos assim até mesmo de partidos políticos, né? E o Zé foi realmente um ponto de interrogação na história de Ponta Grossa. É uma pessoa diferenciada. E o que eu vejo, né, hoje em dia? A gente tenta se unir, né, se for juntar os votos de todos os vereadores negros que saíram, né, é uma grande quantidade de votos. Poderia ser até um negro presidente da Câmara. Mas como, de certa forma, muitos seguem as regras dos colonizadores, né, dividir para conquistar, né, a gente ainda teve dentro do movimento vários momentos. Eu sou banto, eu sou sudanês, eu sou melhor que você, eu sou mais preto, eu sou mais escuro, eu sou retinto, sou mais claro, eu tenho mais estudo, eu tenho menos estudo, eu moro na periferia, eu moro numa área nobre da cidade. E, na verdade, todos somos negros, porque na hora de sofrer o racismo, igual aconteceu com o Vini Júnior, não interessa, ele vai ganhar milhões de euros lá, não interessa. O que vai acontecer com ele? Ele ainda vai ser taxado como negro. Então, muitas vezes, quem tem ascensão também tem que vir para o movimento. E o Zé foi um divisor de águas na história de Ponta Grossa. Ele conseguiu reunir. Né? Quase igual no filme lá, Cidade de Deus, lá com o Benê conseguiu reunir as cocotas, o pessoal do break, o pessoal Da igreja. Da igreja, exatamente, e fez a festa dele. Né? Mas ele conseguiu reunir todos. Isso é muito difícil nos dias de hoje. Porque alguns acreditam na meritocracia, outros acreditam na situação de eu nasci para isso, essa é a minha função aqui, e já era. E, de repente, a gente tem que começar a trazer mais pessoas, não afastar. Em vários momentos, o movimento negro afastou. Eu mesmo, quando estive em alguns espaços, eu também não tinha referência. Me perguntaram qual que era o meu orixá. Eu falei, não sei. Onde é que você mora? Você namora uma mulher negra ou uma mulher branca? Você tem estudo ou não tem estudo? Então, algumas perguntas eu não sabia como resolver. E aquilo dali afasta. Afasta o negro do movimento. Eu acho que hoje ainda tem muito aquele preconceito do relacionamento, né, entre pessoas brancas e negras, né? Tem. Você olha na rua, muitas pessoas já fazem aquela cara, tipo, eles estão juntos, né? Faz aquela cara que não gostou. Eu acho que hoje ainda tem muito, né? Tem, ou ele é jogador de futebol, ou aquela coisa, se tiver com uma mulher branca, se tiver com uma mulher negra, dependendo da situação, passa batido. Deve ser, né? Veio de Angola, ou deve ser algum príncipe, né? E é interessante essas questões da palmitagem, né? Que eles falam assim. E sei lá, eu não vejo nesse formato. Eu acho que todo mundo tem que se relacionar com quem acaba tendo afinidade, gostando e respeitando. Isso é o mais importante. É difícil mudar esse pensamento ainda da questão do relacionamento? É por causa que ainda aquelas pessoas que embranquecimento da população na década de 80 ainda estão vivas, né? Estão aí, não vão querer que
que sua filha chegue com um namorado negro na sua casa. O que é esse?